Boa noite, pessoal! Mais uma vez estamos aqui presentes para apresentar esse podcast, conversar um pouquinho com vocês sobre temas relevantes jurídicos, sobre nossas experiências. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, sou advogada da equipe Dr. Rafael e estamos aqui hoje para apresentar esse podcast para vocês. Um beijo, sejam muito bem-vindas e vamos iniciar, né, Lígia? Vamos iniciar, mais uma vez sem o Rafa, mas hoje com a doutora Bianca. Aê! E o Gabrielzinho. O Gabrielzinho tá no forninho aqui dela. Então, doutora Bianca, se apresente, porque eu também, elas já conhecem, também sou advogada, sou a doutora Lígia, advogada, especialista em direito de família lá do escritório. E se apresente, Bianca. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca, faço parte da equipe do Dr. Rafael Gonçalves. Estou no escritório há 2 anos, praticamente. Estou aqui hoje sobre ameaça, porque eu não gosto muito de aparecer, tá bom? Mas vamos lá. Era dela que a gente falava, quando a gente vinha e falava, o pessoal não quer vir. É dela, é da Jennifer, do Rafão, da Vivi, do Celso, que ainda não vieram, mas eles vão vir também. Inclusive, nós conseguimos esse pleito, né? Falamos pro Rafael, falamos assim, Rafael, pelo amor de Deus, chama essa equipe do escritório, porque as clientes querem conhecer o restante, né, da equipe. Então, nós nos comprometemos, cada quarta-feira virá parte da equipe, tá? Para vocês conhecerem e também conhecerem a rotina do escritório, né? Nós estamos aqui apresentando esse podcast, mas nós vamos compartilhar também algumas peculiaridades, né? E nossa rotina também. Bom, meninas, vamos iniciar o podcast com um negocinho que a gente gosta muito. Polêmica. É uma tradição, né, do escritório. Nós gostamos de comentar temas atuais e polêmicos e também para vocês saberem o direito de vocês e se identificarem, né, com algumas questões que nós comentamos. Hoje nós tivemos uma notícia no noticiário sobre a Deolane Bezerra, que é uma advogada e ela também é mãe, gente. E ela foi presa, né? Está sendo investigada por alguns crimes, que vocês mesmos vão verificar no noticiário. Mas, como ela tem uma filha... É filha, né? Ela tem uma filha e um filho, mas eu acredito que o filho é maior de idade. Isso. Nós vamos tratar aqui sobre a questão da guarda, que é um assunto, né, que muitas mães têm dúvidas, né? Ai, vou perder a guarda, como que funciona isso? Vamos esmiuçar essa questão, né? Eu vi no noticiário que a mãe dela também foi presa, não sei se é verdade ainda, porque isso, né, saiu hoje, mas vamos lá. A mãe foi presa, está sendo investigada por um crime. A avó, né, que provavelmente poderia também ficar com a guarda da criança, também está presa. Como fica essa questão da guarda? É engraçado, né? Porque quando a gente vira advogada de direito de família, hoje de manhã, quando vocês chegaram lá no escritório contando isso, eu fui procurar a notícia, né? Embora eu não esteja totalmente por dentro dessa questão, quando eu fui procurar a notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, nossa, e a menininha? E a pequenininha? Porque eu sei que ela tem uma menorzinha, né? Que é a Valentina, salvo engano. Porque a gente, assim, eu não sou muito de rede social, enfim... sou, mas não por esse ponto da fofoca da vida do pessoal. Eu não fico por conta disso. Ela é polêmica também, né, gente? Mas assim, eu acho ela até autêntica, né? Ela é autêntica. Mas enfim, como fica a questão da guarda? A gente até abordou isso em outros assuntos, outros podcasts mais pra trás, né? E é aquela questão, né? Um pai ou uma mãe só perde a guarda do filho quando tem algo que o desabone, né? Claro que a gente entra numa discussão um pouco mais delicada quando a gente começa a falar sobre crime e tudo mais, mas é aquela questão, a gente vai sair agora um pouquinho da caixinha do direito de família e entrar no criminal. Ninguém é considerado culpado enquanto não acabar o processo. É o trânsito em julgado da sentença final. Acabou, né? Não tem mais como recorrer, para poder colocar numas palavras assim mais acessíveis, né? Menos técnicas. Então, por enquanto, a gente fica nessa aí. Ela ainda não é culpada, né?
Exatamente. Mas, né, complementando essa questão, nós já comentamos, e é válido também comentar novamente, porque recentemente lá no escritório surgiram algumas mamães com essas dúvidas. O que me leva, então, a perder a guarda de uma criança? Se você tem um processo, né, que o pai está pedindo guarda compartilhada, gente, a princípio, o juiz, se a criança mora com você, a princípio o juiz não vai tirar essa guarda de você, tá? É importante mencionar isso. Se você está enfrentando aí um processo de guarda, fique tranquila, né? Tudo vai ser produzido dentro do processo, provas. Vai ter estudo psicossocial com a psicóloga do fórum para verificar como a criança está adaptada com você e tudo mais, né? Mas, Bianca, fala um pouquinho pra gente o que de fato faz uma mãe, então, perder a guarda de um filho. Para a mãe perder a guarda de um filho, ela tem que colocar o filho em risco, vamos dizer assim, né? Se a mãe está cuidando da criança e satisfazendo todas as necessidades dela e a criança está bem assistida, ela não vai perder a guarda da criança. Independente da condição financeira da mãe, né? Porque às vezes os genitores falam, eu vou paga pensão, e às vezes ameaça a genitora, né? Eu vou tirar essa pensão de você, eu vou diminuir a pensão, você não vai ter condições de cuidar dessa criança, mas não é assim que funciona. Né? Então, se a mãe dá toda a base para a criança ali, né? Alimentação, educação, segurança. Então, o juiz não vai tirar a guarda por conta disso. Só se tiver alguma conduta desabonadora. A criança tá chegando na escola sempre suja, ou tá chegando na escola sempre machucada. O genitor verifica, né, que a criança realmente tá andando suja, tá andando machucada. Aí, sim, a gente vai analisar a situação, vai verificar o que está acontecendo, e isso pode realmente levar a genitora a perder a guarda, né? Mas fora isso, não. Se a genitora dá toda a base para a criança está bem vestida, está limpinha, está bem alimentada, está estudando, as vacinas estão em dia, então não tem nada que retire essa guarda da A gente genitora. volta naquela questão, né, de cada caso é um caso. Sim. Porque, assim, como a gente já falou também, existem vários juízes que decidem de formas diferentes. Claro que existe ali a jurisprudência, né, que são a repetição das decisões, justamente para unificar essa questão. Mas ainda assim, os tribunais estaduais, né, também decidem de forma diferente. Sim. Então, a gente não consegue precisar como é que vai ser o desenrolar dessa questão. Mas, às vezes, ela até fica numa prisão domiciliar e consegue exercer a guarda plenamente, né? A gente não sabe também como é o pai da criança, enfim. São N questões que a gente precisa abordar aí para poder entender o que vai acontecer de fato. Exatamente. E vamos para os haters. Muitos vídeos que nós publicamos nas redes sociais, gente, com base na nossa experiência jurídica, com base nos casos concretos que nós lidamos no dia a dia. E também nós fazemos uma vasta pesquisa nos tribunais, nós analisamos a vida do juiz que está julgando, analisamos jurisprudências, todos os entendimentos, mantemos-nos atualizados, né, a todo momento. Então, se o seu caso não está sendo conforme nós estamos mencionando aqui, existem N questões. Cada caso é um caso. Tá? É importante a contratação de uma equipe familiarista, né, especializada na área, tá? Então, no direito não tem aquele x-tudo, não é uma salada, tá? Você precisa estar acompanhado de um advogado especialista na área, né? Isso vale para o criminal, vale para o civil, vale para a trabalhista, vale para todos os casos, tá? Então, aqui nós comentamos dicas jurídicas, compartilhamos casos, mas lembre-se, o seu caso é uma particularidade, tá? Cada caso é um caso. Exatamente. Bom, gente, também um tema polêmico. Essa semana eu lidei com um caso assim, que o filho, a cliente está enfrentando, né, um processo de guarda e o filho está indo mal na escola. Mas a guarda é compartilhada e o pai tem livre acesso à escola. Ela me falou assim, Aline, se o meu filho reprovar de ano, isso é um elemento para eu perder a guarda? De forma alguma.
De forma alguma. É claro que tem que ter essa questão do cuidado, do acompanhamento. Mas, gente, a guarda é compartilhada. Ele também pode ter esse cuidado e esse acompanhamento. Ele deve, inclusive, né? Porque a guarda compartilhada não é só compartilhar decisões, mas também compartilhar responsabilidades. Exatamente. Cabe ao genitor também questionar a genitora o que está acontecendo. Cabe ao genitor ir até a instituição de ensino, né? Verificar o que está acontecendo. E junto com a genitora, levando em consideração que a guarda é compartilhada, estudar o que está acontecendo com a criança e verificar a melhor alternativa ali, né? Se seria, ela está com alguma dificuldade, verificar um psicólogo ou um profissional que possa estar estudando realmente o que está acontecendo com a criança, né? Para eles verificarem a melhor alternativa para a criança ali para solucionar isso. Se for, ela está com alguma dificuldade, ela tem algum atraso, ela tem TDAH. Então, assim, o profissional vai identificar isso, né? E vai auxiliar os genitores e a escola a tomar a decisão mais acertada para aquela criança. Exatamente, até mesmo porque a mãe também trabalha, e o pai também trabalha, ninguém fica ali 24 horas por dia em cima da criança, né? Então, são coisas, poxa, se a mãe pudesse resolver, decidir, é claro que o menino teria a melhor nota possível, né? Então, exatamente, como a doutora Bianca falou, em conjunto, decidir o que pode ser feito para que aquilo seja resolvido, porque é isso que preconiza a guarda compartilhada. E, gente, vamos lá. Vamos lembrar o genitor. Guarda compartilhada, querido, não é para diminuir pensão, tá? É para você levar seu filho ou sua filha para tomar uma vacina. É para levar numa consulta médica, tá? É para ir na reunião escolar. Todos esses encargos também cabem a você, tá? Não é somente a mãe, não. E mamãe, se você quer ter uma vida profissional, ir atrás dos seus sonhos, é totalmente válido. Isso não vai permitir, né, que você perca a guarda do seu filho, tá? Bom, gente, vamos então... As caixinhas. Vamos mudar de pauta enquanto você, Elígia, pesquisa aí as caixinhas pra gente tirar as dúvidas das mamães. Vamos aproveitar, usar de exemplo a Bianquinha, que está grávida, e vamos partir para alimentos gravídicos. O que é, Bianca, alimentos gravídicos e quais são os direitos da gestante e também da criança? Né? O que, de fato, o pai pode contribuir nessa parte? Alimentos gravídicos, você vai entrar com uma ação para pleitear um auxílio do genitor, né, para que possa te ajudar a custear os exames médicos, o médico em si, né, e todo o gasto que a gestação demanda, né? Eu tô grávida agora, eu tô vendo o tanto de vitamina que eu tomo diariamente. Então, assim, os medicamentos são muito caros. Eu fiz um ultrassom 5D esses dias. Então, assim, tudo isso tem custos altíssimos. Então, os alimentos gravídicos é justamente para auxiliar a genitora. Ainda mais se, assim, a genitora não está trabalhando, está com alguma dificuldade financeira. Então, os alimentos gravídicos é justamente para auxiliar ela nesse período de gestação. E às vezes nem pode trabalhar, né? Porque às vezes é uma gravidez de risco. A minha gestação, graças a Deus, assim, tá ótima, graças a Deus. Eu não tenho nada para reclamar, não passei mal no início. Então, no início eu não tive gastos com medicamentos de enjoo, nem nada. Mas, toda a gestação você tem que suplementar muita coisa, né? Pro bebê mesmo. Então, acaba que você tem muitos gastos. Eu não sei hoje falar mais ou menos quanto que eu tô gastando de vitaminas, mas eu tomo uns 5 comprimidos por dia. Então, assim, é muita coisa. E eu tenho que comprar comprimido às vezes de 15 em 15 dias, vitaminas, né? De 15 em 15 dias. E fora os exames e as consultas médicas, né? Que nem sempre são cobertas pelo plano de saúde. Eu não sei se a genitora tem plano de saúde. Claro, tem o SUS também, né? Mas aí a gente vai avaliar cada caso, a possibilidade de cada genitor, né?
Uma outra coisa, o enxoval do bebê também. Nossa É caríssimo, senhora. né, gente? Gente, Vamos a gente vê combinar? a Bianca falando. A gente não, né? A Aline já passou por isso. Eu Meu ainda não, a gente Jesus. até falou sobre isso. Aham. Mas meu sonho é ser mãe, então eu fico. Tudo que a Bianca fala sobre o Gabriel, sobre tudo, eu já quero saber. Já vai o que ela pesquisando, tá gastando, né? o berço que ela escolheu, ela me mostrou. E aí tudo isso. E eu fico assim por dentro. Mas, gente, é cada detalhe que a gente não sabe. Que vocês sabem, né? Nós que ainda não. Eu que ainda não sou mãe, não sei. Mas em breve eu serei. Amém. Bom, gente, hoje eu tô um pouquinho ácida, então eu vou mandar outro recado aqui. O filho não é filho só quando nasce, não, tá, querido? É desde o ventre. Então tem responsabilidade, sim, com os Exatamente. gastos da criança, né? Desde o ventre. A mãe precisa tomar vitaminas. Se for uma gravidez de risco, tem tratamentos médicos. Então é sua responsabilidade, querido. Exatamente. Bom, vamos para a parte que nós amamos, que é responder vocês. A Lígia aqui vai selecionar algumas caixinhas, né, pra gente responder. Hoje de manhã, lá no escritório, gravamos um story, né? Pedindo para que vocês enviassem as dúvidas que vocês tivessem para que a Sim. gente pudesse responder aqui hoje. Então vamos lá, tem muita coisa bacana aqui, já consegui ver, Aham. coisa interessante. E vamos lá. Até quanto tempo... Inclusive, eu vou fazer só um adendo. Tem perguntas aqui de questões de procedimento, né? Que não só, Aham. tipo, sobre o direito em si, mas como é que funciona a coisa lá dentro do judiciário, que também foi o que a gente falou na última vez que a gente veio aqui no podcast. Então, vamos lá. Essa daqui é uma delas. Há quanto tempo o mandado de prisão fica na polícia? Já se passou 3 meses e nada. Bianquinha? Olha, normalmente o mandado ele fica por 2 anos na polícia, né? E são feitas várias tentativas para prender o genitor. Mas ele pode ser preso tanto numa blitz que tiver na cidade. Não é somente por oficial de justiça, pela polícia, ir lá na casa dele, não. Ele pode ser preso numa blitz. Teve um caso no escritório há pouco tempo que o genitor foi preso no pedágio. Né? Então, assim... Caiu. A casa caiu, querido. A casa caiu. Pode acontecer de diversas formas. Então, naturalmente, o mandado ele fica lá por 2 anos. Aí depois ele vence, né? Mas isso vai depender muito também do juiz. Dos policiais, né? Policiais, Teve um caso meu lá do escritório que o policial mandou uma mensagem de WhatsApp pra mãe. E eles combinaram. Ela falou pra ele, ó, ele vai tal dia na empresa, ele vai não sei aonde, tal lugar, academia. O policial mandou uma foto da placa do carro dele. É esse carro aqui, né? Tamo de butuca. Eu achei o máximo. E de qualquer forma, se esse mandado vencer, né, você pode requerer que ele seja atualizado. Exatamente. Aí você faz um pedido simples dentro do processo, o juiz vai atualizar. Vamos falar dos bastidores do escritório nesse sentido. Quando nós temos um caso assim, a gente comenta na equipe, né? Fala assim, genitor foi preso. Aí a gente fala, Caiu, porque, gente, nós comemoramos as vitórias, né, processuais com os nossos clientes também. Né? Isso é muito importante. A gente percebe que muitas vezes elas estão ali sofrendo, né? Precisando do dinheiro. Angustiada. A criança tá precisando do pagamento da pensão. E querendo ou não, gente, alguns pais só pagam quando é preso mesmo. Exatamente. Infelizmente, né? É aí que entra a questão do abandono material, né? Nossa, do crime de abandono material. Eu ia perguntar isso pra você. Juro! Você viu tanto que a gente é alinhada. Hoje eu atendi uma moça e ela queria entrar com abandono afetivo. Mas não é essa a pauta que eu quero trazer. Sobre o abandono material. Ele serve de provas, né, Lígia? Sim, justamente. Como é que é a questão? Vamos supor, e a gente não precisa nem falar de prisão aqui agora, tá bem? Então, vamos supor que todo mês o pai atrasa a ponto de sempre ter que estar entrando com uma execução, né? E às vezes não chega nem nas vias da prisão. Entra com a execução, aí entrou com o processo, ele vê que ele vai ser preso, ele paga. Acabou o processo. Próximo mês a mesma história. Próximo mês a mesma história. Ou então ele fica mantendo aquele processo ali, evitando só que seja expedido esse mandado de prisão pelo juiz. O que acontece? O que pode ser feito dentro desse processo, né?
a gente pode fazer um pedido para que se oficie o Ministério Público, ou seja, que o Ministério Público, que atua como resguardar, né, fiscalizar o interesse da criança, para que ele seja oficiado a respeito do crime de abandono material. Né? Então, aí, a partir desse momento, o Ministério Público também vê o que vai fazer com essa denúncia, né? Se ele vai oferecer, e o pai pode ser, inclusive, criminalmente penalizado, responsabilizado por conta dessa questão. Aí vai uma dica também, né? Não existe só o mandado de prisão, né? Tem outras medidas também no processo de execução que podem ser tomadas, né, Bianca? Eu presenciei um caso também que você atuou, que o genitor morava no exterior. Né? Mora no exterior, né, gente? O processo ainda está rolando, infelizmente. Não foi resolvido ainda. Comenta um pouco sobre essas medidas que podem ser tomadas, além do mandado de prisão. O mandado de prisão é só em relação ao rito da prisão, né? Porque tem 2 tipos de cobrança que a gente pode fazer. A gente pode fazer pelo rito da prisão ou pelo rito da expropriação de bens. No rito da prisão, a gente vai pedir a prisão, né? E, claro, assim, o genitor não é encontrado, tá mesmo se escondendo. Então, a gente consegue fazer alguns pedidos, Sim. né? Solicitar que o passaporte ou a carteira de habilitação sejam apreendidos também. Dessa forma, ele vai ficar sem andar de carro, né? Porque se ele for pego em alguma blitz ou, sei lá, for abordado por algum policial, é claro que ele vai ter aquela carteira apreendida e eles vão verificar o que está acontecendo e automaticamente ele vai ser obrigado a pagar. Né? O passaporte também, ele vai ficar impedido de viajar. Então, também eu acredito que nesse caso o genitor vai querer pagar o débito, né? Para que ele possa realizar a viagem dele. Agora, desculpa. Não, pode falar. Pelo rito da expropriação de bens, a gente vai procurar ali valores, né? E a gente vai procurar bens também para satisfazer esse débito. Então, a gente pede a teimosinha, a famosa teimosinha. A teimosinha é ótima. É um bom. pedido que o juiz faz para que seja mensalmente efetuado lá na conta do genitor eles vão lá olhar o que tem de dinheiro lá, né? E se tiver algum valor, eles vão bloquear para satisfazer o débito. Ela fica em alerta durante 30 dias. O que cair lá, bloqueia. Outro detalhe também, sabe o cartão de crédito do querido? Então, pode ser bloqueado também. Ou então, se ele tem 2 TVs em casa, daquelas planas de não sei quantas polegadas, uma pode ser, né, indicada no processo para ser penhorada. Então, existem, gente, diversas formas, né, da gente conseguir quitar esse débito. Pode, às vezes, demorar? Pode. Mas uma hora, a casa cai. Exatamente. Inclusive, a gente encontra um pouco de dificuldade ainda. Sim. Infelizmente, a lei prescreve isso. A lei deixa que isso aconteça. Que tem esse bloqueio de passaporte, esse bloqueio de CNH, gente, eu ia falar do outro, esqueci. Mas, enfim, essa questão, até mesmo da teimosinha, existem juízes antiquados hoje, né? Então, às vezes a gente enfrenta uma dificuldade para que eles, de fato, acatem esse pedido. Né? Mas é para isso que também existe recurso. Né? A Bianquinha mesmo já passou por isso lá, de um juiz que simplesmente indefere tudo. Né? Aí ela conseguiu o quê? Lá na segunda instância, né, Bianca? Infelizmente, né? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Até bloqueou o celular aqui, vamos lá. O juiz decretou um salário mínimo para o pai pagar. Ele não está pagando. Continua pagando o valor antigo de R$600. Agora, o que fazer? Gente, é o que nós estávamos comentando aqui agora, né? Ação de execução de alimentos. E aí, prisão e penhora. Porém, essa ação, como ele decretou um salário mínimo e o genitor está pagando 600, ela tem que ser feita a diferença entre 1.412 menos 60. Aí 600. Atualiza e faz essa execução apenas no valor remanescente, viu, pessoal? Vamos lá. Genitor... Opa! Chegou uma pergunta nova que aí aparece. Genitor empresário, pedi revisão. Não compareceu na audiência. Diz que só ganha 5 mil por mês. O que fazer?
Bianquinha quer dar a deixa? Aí, nesse caso, né, a gente vai pleitear, porque o processo em que se discute alimentos, a prova mais importante é a documental. Então, o juiz ele não vai se basear só no que o genitor está trazendo ali para a gente, né? Ele vai ter que investigar se realmente essa é a situação do genitor. Então, nós pleiteamos várias pesquisas aos órgãos conveniados da justiça, né? E quebras de sigilo fiscal e bancário, porque a partir dessas respostas que voltarem para o juiz é que ele vai conseguir fixar o valor dos alimentos, de acordo com as necessidades da criança, das possibilidades do genitor e da proporcionalidade. Aline, filha de 13 anos. Desde 1 ano, a mesma pensão. Posso pedir revisão? Nossa, gente, que maravilha! É lógico que sim, né? Um dos requisitos da revisão de alimentos é esse, né? Ter alteração no cenário que anteriormente foi fixada a pensão. Então, passaram-se anos, muito provavelmente as despesas da criança já aumentaram consideravelmente. Então, isso já é um requisito para revisar essa sentença, né? Inclusive, se baseando também que as possibilidades do genitor aumentaram. Então, perfeitamente possível. Exatamente. Agora, já que as duas já responderam, eu vou responder uma aqui, porque eu vi que tem 2 perguntas a respeito disso de pessoas diferentes. Sobre a PL, né? Os lucros que os genitores que trabalham, participação dos ótimo. lucros, né? Os genitores que trabalham. Então, tem uma aqui, né? Tem um valor acordado 30% do salário bruto, precisa pagar a PL, e a outra, se a PL entra na pensão. Ok. Essa questão da participação dos lucros, ela está em discussão ainda no judiciário. Não é uma coisa concreta, consolidada. Então, pode ser que o juiz aceite, pode ser que não. Porém, por exemplo, hoje, a título de exemplo, o Tribunal de São Paulo. No Tribunal de São Paulo não está entrando essa PL. Nós temos lá no escritório casos que entrou a PL, por quê? Porque nós fizemos acordo. Mas, às vezes, se a gente for para o judiciário, não entra. Mas é uma questão a se abordar para dentro de um acordo, porque o acordo entre as partes pode acontecer caso não fira a lei, caso não seja inadequado, né? Caso não represente prejuízo à criança, o acordo pode ser feito entre as duas pessoas de uma forma mais livre, né? Então, essa questão da PL no judiciário hoje, né, em 2024, não está sendo muito bem recebido. Porém, acordo entre as partes sempre pode haver. Eu tive um caso recente que nós entramos com um recurso sobre a PL, o cara era bancário. E o tribunal, né, de segunda instância, acolheu essa questão, mas foi através de um recurso, né? Foi no recurso. Vamos lá. Filho recebe parte da rescisão do pai. Mesmo assim, mês que vem ele tem que pagar a pensão? Claro. Bianquinha já mandou. Claro, gente. O genitor acha brecha. Se a pensão foi fixada em porcentagem sobre o salário do genitor, né? Então, tudo que entra para o genitor vai ser repassado para a criança. Né? Não é porque ele recebeu a mais esse mês que no mês que vem você não precisa pagar a pensão. A criança tem aquelas necessidades todos os meses. E esse valor que veio a mais, a mãe pode investir em alguma coisa melhor para a criança. Né? Sei lá, tá precisando de uma coisa que o valor da pensão não dá conta. Então, a mãe vai investir naquilo ali. Ela não está embolsando aquele dinheiro, né? Então, sim, tem que pagar a pensão. Eu tenho agora uma questão muito boa para vocês, para complementar essa questão. Férias escolares, porque, gente, muitos pais falam que quando a criança tá com ele no período de férias em casa, pode abater isso da pensão. E aí? Pode sim, viu? Pode. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. É incrível. O tempo todo que a mãe ficou. Enfim, gente, a pensão tá ali, é pra ser paga do jeito que tá sendo. Se você manda... mas eu mando 3 mil reais. Se você mandasse 30, ele ia gastar os 30. Se você mandasse 50, ele gastaria os 50. Então não tem dessa. Não é só uma questão ali no papel. É uma questão prática da vida, gente. A criança gasta. Até porque, se ele faz isso, gente, os boletos da criança não entram de férias. Exatamente. Então, tem gastos mensais que precisam ser custeados, né? E a mãe não tem teto.
de gasto. Deu isso, não gasto mais com meu filho. Isso pois não existe. Os valores são variáveis, né? Uhum. Não tem como... tem mês que, com certeza, a mãe tem que desembolsar um valor a mais porque o valor da pensão não foi suficiente. Então, esse período de férias, realmente, a criança ficou fora, ela gastou menos com alimentação, mas aí ela vai suprir outra necessidade da criança, né? Ou suprir um mês que ela teve que desembolsar um valor a mais. Então, é isso, tem que... Uma pergunta interessante aqui, que acaba sendo a dúvida de muitas mães também, por conta do medo e da pressão que os pais colocam nelas. Como proceder para evitar uma possível acusação de alienação? Nesse caso, é muito interessante que você tome alguns cuidados, claro, sem virar secretária do genitor, né? Mas a gente gosta de falar isso para as nossas clientes para que elas se previnam, né? E às vezes eu vou soar aqui até mesmo repetitiva, porque já é uma coisa que vocês costumam fazer. Não fale o que você acha do genitor para a criança. Se não tiver algo de bom para falar, porque nesses casos geralmente não tem, né? Não fale nada. Se prive de falar qualquer coisa a respeito dele para a criança. E também a respeito da questão de informações, né, que eles também pegam muito nisso, porque às vezes eles querem que vocês sejam secretárias deles, né? Eles mandam mensagem, querem saber o que almoçou, o que fez, o que não fez. Foquem numa coisa, vocês precisam falar, né, passar para o genitor, levando em consideração que ele também tem uma convivência com o filho, que quando ele está nessa convivência, você não os interrompe, não fica enchendo eles de pergunta, também não faça isso, tá bem? Caso fizer, não faça. Você pode mandar pontualmente, sempre para ele assim, mas pontualmente, como se fosse um relatório, uma mensagem assim: hoje levei o nosso filho ao médico porque ele estava reclamando da garganta arranhando, o médico receitou tal remédio e eu prosseguirei assim nos próximos 7 dias, dando tal hora e tal hora. Então, assim, são questões pontuais que você pode mandar de uma forma mais formal, né? Talvez por um e-mail, também pode ser pelo WhatsApp, mas sempre mande isso, tire print e guarde. Porque se um dia ele vier com uma acusação de alienação parental, você vai ter toda aquela comprovação de que você passava informações a respeito do filho, você não cometiu nada. E lá, se a gente para num estudo psicossocial, numa ação, num estudo psicossocial, eles não vão identificar também que teve essa alienação parental, porque você se resguardou de falar o que você pensa do genitor para a criança. As relações, desculpa. Imagina. As relações, elas são diferentes, né? A relação que... o que ele foi de marido, o que ele foi de companheiro, pode ser que ele não seja de pai. E assim, a genitora realmente não tem que levar isso para a criança. Mas é uma coisa que o Dr. Rafael sempre fala. A própria criança, apesar de... só ter o lado bom do pai, assim, às vezes ela percebe tudo à volta dela. Então, o Dr. Rafael bate sempre muito em cima disso. A criança, ela sabe, gente. A gente acha que a criança não entende, é muito pequenininha, mas sabe sim. Ela vai saber distinguir, ela entende tudo que o genitor está fazendo e ela vai tomar as próprias decisões a hora que ela achar que tiver que tomar. Entendeu? Não por influência da genitora. Exatamente. E Lígia, complementando essa questão, e a questão da família paterna, no caso avós, né, tios, que ficam sempre mandando mensagem para a mãe para saber também informações da criança. A mãe tem essa obrigação? Gente, aquela questão. Obrigação de cuidado é de pai e mãe, né? Então, é aquela questão... Claro que a avó tem todo o direito de querer saber e também ter acesso a essa informação, né? Mas vamos falar uma coisa. Vamos supor que a guarda seja compartilhada. Pergunte pro seu filho, né? Exatamente, se você é mãe né? do pai, pergunte pro seu filho. Seu filho também é pai. Seu filho também tem acesso à escola. Inclusive, guarda unilateral também pode ter acesso à escola, tá? Ele pode ligar lá, saber informações. Se por um acaso a escola falar assim, olha, gente, pergunta pra mãe. A guarda unilateral, também o pai tem que atuar como averiguador. Usei uma palavra aqui agora que eu nem sei se existe, né? Porque eu sempre esqueço essa palavra. Ele acompanha, né? Ele sempre verifica o que está acontecendo. Então, se você é a família paterna e quer saber a respeito da criança, pergunte ao genitor.
né? Claro que não tem problema se você perguntar à genitora, mas você também não pode atrapalhar a vida dela com isso. Ela também não é só funcionária. Exatamente. Né? Bom senso. Exatamente, o bom senso cabe em qualquer lugar. E a convivência da criança com a família paterna também está inclusa nessa convivência com o genitor, né? Do mesmo jeito com a mãe, assim funciona, né? Uhum. Vamos aí mais uma para fechar? Vamos mais uma para fechar. Final de semana do pai, ficar com a criança. A criança adoece. Quem é responsável para levar ao atendimento? O pai. Papaizinho. Quem está em convivência é responsável por cumprir as tabelas os compromissos da criança ou lidar com as situações que acontecem nesse meio tempo, né? Então, se tivesse um aniversário, o pai também teria que levar, né? Do coleguinha. Sim. É a agenda social da criança. Ele ficou doente, o pai tem que levar. Ao médico. Eu já tive algumas clientes que relataram isso. O genitor não quer levar o filho no aniversário do coleguinha porque é o dia da convivência dele. Gente, mas aquele aniversário foi agendado porque é o aniversário da criança. Então, assim, é o calendário o social da criança, né? Da mesma forma que a genitora tem essas responsabilidades, o genitor também tem que ter, independente de ser a data, o final de semana, o período de convivência dele ou não. Né? Não é porque, é meu período de convivência, eu vou fazer só o que eu quero e pronto, acabou. Não é assim. O seu filho tem uma agenda social. Então, da mesma forma que a genitora cumpre isso fielmente, o genitor também tem que cumprir. Exatamente. E eu tive um caso também parecido com esse, que a genitora não podia marcar práticas de esporte pro filho no dia de convivência do genitor, porque ele não queria levar a criança. Eu lembro. A menininha tava até com problema de sobrepeso, né? Então... E ele falou que não ia levar a menina na natação, né? Exatamente. Então, era uma atividade pro bem-estar da criança e o indivíduo não quer. E buscando guarda compartilhada, viu, gente? É incrível, né? Nossa senhora, cada uma. Bom... Nós estamos finalizando, chegamos ao final de mais um podcast. Foi um prazer estar aqui, com vocês. Né? Na próxima, com certeza, o Dr. Rafael estará presente. É sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom trazer, né, essas informações para vocês, porque a gente sabe o quanto vocês prezam por isso também. E a gente faz isso com muito gosto, viu, gente? Estamos gostando demais de estar aqui, né? Bianquinha, estreante. Estreante, prometo que agora voltarei mais vezes, né? Eu destravei esse bloqueio, né? Mas foi um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo, um abraço para minhas clientes queridas que lidam comigo diariamente. Bom, gente, dá aquele like, fortalece o canal. Se inscreva. E é isso. Boa noite, que vocês tenham uma excelente noite, tá? E nos vemos na próxima. Até mais.